Essa vida simples, né? Cara. Cara, você talvez teve um dos ministérios, né? Barra carreira, né? Uhum. Mais meteórica, que teve, né? Tipo assim, foi uma coisa. Eu não sei, uma impressão de alguém vendo Surreal, de é. fora, né? Foi muito rápido, né? O Muito rápido. crescimento, né? Apesar de, lógico, você ter uma história e muitas coisas que aconteceram na sua Uhum. vida antes disso, eu quero até te perguntar algumas coisas disso, mas foi muito rápido, assim. É, Muito. como é que foi lidar com tudo isso? Mas eu quero saber até no nível família, no nível. Quando, quando o cara tava no ápice, assim, no sentido de viajar e tudo, e os Sim. eventos, tudo acontecendo. Cara, é muito legal essa pergunta que você fez, porque assim, por exemplo, quem é o Thales Roberto? Thales Roberto é um cara que eu sou o caçula de 5 irmãos, de uma família de gente muito humilde. Minha mãe usava chinelo de 2 cores, cara, um havaiano amarelo e o outro azul. E quando gastava um lado, virava o outro. E quando arrebentava, punha um grampo de cabelo embaixo para poder durar mais. E meu pai, cara, a vida inteira servindo a Deus, nunca se importou com dinheiro. Meu pai tinha um carro marrom que uma porta era branca, porque ele conseguiu, foi no ferro velho e conseguiu comprar uma porta branca, porque a outra alguém tinha batido e não tinha mais porta, porque o carro era velho. Eu e os meus irmãos, cara, a gente comia comida vencida do supermercado. Os supermercados, até uma dica aí para quem às vezes. Os supermercados, quando as mercadorias estão para vencer ou quando vencem, eles tiram aquilo e levam para um depósito que fica atrás do mercado. E tem um prazo que a empresa que levou vende aquilo falando que vai vender tudo. E se não vender tudo, ela recolhe. Tem um prazo de alguns dias que o mercado deixa lá na parte de trás. E eles avisam algumas pessoas que precisam. Por exemplo, morango que tem um monte de machucado, deixa lá atrás. Várias caixas, centenas. Danone que vai vencer em 2 dias. Mamão ferido. Tudo que vencia, cara, a gente comia isso. Eu não me lembro de comer morango na minha casa, o morango, a fruta. Minha mãe pegava aquelas frutas podres e tirava o preto e batia o resto. Então a gente comia morango de colher, a polpa, com um pouquinho de podre, com um pouquinho de... E era muito... Eu tomava sorvete do lixo, cara. Eu já tomei sorvete do lixo. Eu saí desse lugar como novo convertido, tipo, eu saí da casa do meu pai, humilde, fui pro Jota Quest, me converti, então como novo convertido, cara, com menos de 2 anos de convertido, eu saí desse lugar para ser o artista mais relevante do país, do gospel e do secular, de números. Cara, e assim, depois de muitas orações e muitos amigos e, cara, conversar com gente inteligente e ser tratado pelo Espírito Santo, ninguém nasce preparado para sair do barro e ir para um avião particular. Ninguém, cara. Eu tive o meu avião, né? O meu avião particular. Eu viajava, fazia turnê no Brasil, os shows, gospel, tudo no meu avião particular. Eu tinha o meu piloto que morava no meu prédio, ganhando milhões por mês, fazendo 5 shows num dia, 45 eventos em 15 dias, sendo 3 por dia, Sério? 20 e tantos eventos por mês. Cara, em Minas a gente fala um negócio que é o seguinte: deu teto preto. Na época eu não entendia. Na época eu não entendia de jeito nenhum. Eu achava que as pessoas tinham sido cruéis comigo, mas algumas semanas atrás de eu falar tudo que eu falei, as declarações, e engraçado que eu só fui assistir os vídeos que eu falei 2 anos depois. É mesmo? Eu não conseguia assistir porque eu achava que era injustiça das pessoas e eu não acreditava que eu tinha falado o que eu tinha falado. Eu achava que as pessoas tinham aumentado. E quando eu vi, cara, foi um filme. A minha esposa, algumas semanas antes, ela falou assim: para. Sério. Cara, eu comecei em umas paradas, por exemplo, a menina que fazia as minhas roupas, uma costureira do Carmo do Rio Claro, que ela desenhava roupas pro Leonardo DiCaprio, pra Gisele. Ela me contava essa história, a Aline,
E ela fazia, eu fazia as minhas roupas baseadas nos jogos de videogame, então eu queria que a molecada se identificasse. Então tinha um jogo que chamava The Order 1980 e eu pedi pra ela fazer a roupa do personagem principal e ela fazia na mão. A intenção era pura, cara, eu queria atrair, era estratégia, mas é tipo você querer correr em cima da piscina, entende? Entendi. Ninguém nasceu pra isso. E aí eu sou por ser um cara muito simples e muito familiar, a minha esposa, eu me lembro também que ela chamou o meu empresário, Doninha, que é meu amigo, inclusive agora a gente tá voltando a trabalhar junto, e ela falou, Doninha, tira ele da estrada, tira ele, é muita pressão, cara. E vou terminar essa parte com uma história. A Dani, minha esposa, foi um dia, eu lembro direitinho, era dia das mães, eu tava fazendo aquele tanto de eventos, cara, eu dormia, tipo, tinha dia que eu acordava num hotel e eu não sabia qual hotel que era, eu não sabia onde era a recepção, de tanto sucesso, de tanta loucura. Programa de televisão, Globo, cara, era uma loucura. E aí eu vi, cara, não faz muito tempo, depois que eu tive coragem de ver, um vídeo que eu estou desejando Feliz Dia das Mães para minha esposa, de longe, da estrada. Uau. Cara, no vídeo, eu estava saindo de um evento, passando a madrugada e indo para outro evento. Mas vindo de vários eventos. Quando eu vi o vídeo, parece... Um dia a gente vai ter a oportunidade, eu vou te mostrar o vídeo. Parece que eu tinha tomado umas 5 garrafas de vinho e cheirado, cara. Eu tô assim, ó, tipo assim... Amor, Feliz Dia das Mães, porque... Mas eu não via, porque, cara, a pressão de Abraão, sabe aquele de Sarai falando pra ele, Deus prometeu, falou que ia fazer, deita com a minha serva, me dá um filho, eu sou estéril, enxerga. Ele é o pai da fé, mas, cara, chegou no momento que ele falou, quer saber? Onde está essa escrava? Eu vou deitar. E eu acho que depois de todo esse tratamento, eu passei por um processo, cara. Eu só estou voltando a falar agora e a lançar as músicas e retomar tudo, porque Deus, de alguma maneira, me levou a um processo, tipo assim, Jeremias, desce aqui, que eu vou te mostrar como é que eu faço. Você quer ser usado? Quero. Então eu vou tratar com você. E eu, cara, me submeti ao processo e foi lindo, cara, viver isso, ficar em silêncio. Fazem quantos anos? E ser ministrado pelo Espírito Santo. Fazem quantos anos que aconteceu isso? 2015. 2015. Sabe quando as pessoas me perguntam assim, por que você falou aquelas coisas no auge? Eu não precisava falar. Cara, com muita humildade eu falo isso. Eu não precisava mais de trabalhar, eu não precisava mais de dinheiro, eu não precisava mais fazer show, eu não precisava mais de nada. Você falou isso porque você não precisava mais? Não. Eu falei isso, cara, porque aquele jogador de futebol lá, o Adriano, que saiu lá da Itália e foi morar na favela de novo, sabe? Você lembra dessa história? Lembro. Todo mundo fala, pô, mas o cara tá morando na Itália ganhando milhões, por que ele vem pra favela de novo e para de ganhar? Então, porque você tira a árvore de um lugar e planta ela em outro, tira um cacto do deserto e planta ele no lugar que tem água, ele não aguenta. Então eu tipo assim, inconsciente, consciente, e no meio de toda essa loucura da pressão do estresse, eu tinha que fazer o homem natural dentro de mim, familiar, humilde, simples, sacrificou o fenômeno. Entende? Passou uma rasteira nele, né? Cara, é tipo assim, o que é mais importante pra você? Então, por exemplo, longe de mim, eu nunca pensei em suicídio depois que eu me converti, mas hoje eu entendo uma pessoa que suicida, por que ela suicida. Eu entendo completamente. Por que você suicidou? A pessoa não tá aqui pra responder, mas... por que a pessoa se suicida? Porque ela olha pra ela e fala, isso aqui não sou eu. Como é que resolve? Não tem um caminho. Ela não conhece Cristo, ela não sabe como fazer. Então ela fala assim, eu já achei a saída. Eu vou apagar isso que eu sou, porque eu vou voltar a ser o que eu era. E aí ela se mata pensando que ela vai voltar ao estado original. Que é a mesma história de Adão no Éden, voltar à origem, tudo que Jesus fez para que nós pudéssemos
né? O primeiro Adão pecou e o segundo Adão veio, e Jesus veio para nos restaurar o estado original, né? Voltar, novos céus, nova terra, famílias sacerdotais que governam o jardim, né? Para onde Deus está nos levando. Eu entendo um cara que suicida, cara, e falando pra gente inteligente, o suicídio ministerial que eu cometi naquele momento salvou meu casamento, minha salvação, meus filhos, salvou a minha relação com os pastores que acreditavam em mim, porque eu posso olhar nos olhos das pessoas e falar isso, porque eu, tipo assim, nunca traí minha esposa, nunca roubei, nunca, assim, né? Eu roubava antes de me converter, mas nunca traí minha esposa, nunca fiz nada de mal. É uma história que todo mundo que olhava falava assim, cara, tem uma incógnita. O Thales fazer isso, ele não é assim. Eu nunca fui assim. Eu sempre recebi todo mundo, beijei todo mundo, atendi todo mundo. A minha história, minha construção é uma história de humildade. Mas, cara, eu lancei a música nova agora, no primeiro dia a música explodiu, cara. Ela tomou uma proporção muito grande, porque ela é fruto dos meus processos. E eu falei pro Senhor assim, Senhor, se for para ter um view, mas se for para a pessoa certa, eu quero um view. Eu entendo Davi quando ele ora e fala assim, não me dá mais do que eu posso administrar, porque eu não quero perder o que o Senhor tem para mim. Sim. Então, o processo para alguns é morte, cara, e para outros é ressurreição, entende? Cara, deixa eu te fazer uma pergunta.